Boa noite, amigos. O vídeo de hoje é sobre a Ferrari Dino, a homenagem de um pai para um filho. A nossa estrela de hoje é a Ferrari 240 GT, ou também conhecida como 246 GT, fabricada de 68 a 73, uma Berniletta. Bom, o modelo de hoje, como vocês estão vendo, essa miniatura aqui, é uma miniatura da Maisto, fabricante de miniaturas com origem em Hong Kong, em parceria com a Shell e a Ferrari. Essa promoção foi repetida diversas vezes aqui no Brasil, com diversos modelos. Alguns não foram comercializados aqui no Brasil. Exemplo de algumas miniaturas que foram pela Shell lá da Argentina. Essa miniatura é bem simples, mas representa bem as características do carro original. Ela é 43 vezes o tamanho do carro original. Para quem não entende, isso seria como se fosse um bolo, e aí você pega esse bolo, divide em 43 pedaços, e cada pedaço seria um mini bolinho. Então esse carrinho, essa miniatura aqui em questão, que nós estamos vendo aqui, ela seria 43 vezes menor em relação ao carro grande. Essa miniatura ela tem atrativos das portas que se abrem. Como pode ver, ó, temos um interior. Ela também tem a fricção. Esse modelo aqui está quebrado, mas as originais tinham. Em geral, eles obedeciam bem às proporções, os tamanhos. Ela tem um interior, não é bem detalhado, mas pelo preço que foi ofertado na época da promoção, ela tem uma boa qualidade, um bom custo-benefício. É uma boa miniatura, pois hoje encontrar uma miniatura que é produto oficial da Ferrari é difícil. Praticamente só duas marcas detêm hoje, e não é a Hot Wheels. Uma é a BB Burago da Itália, que foi comprada pela Maisto, e a outra é a Tomica, que pertence ao grupo Takara, aquela mesma que criou os Transformers e vendeu depois para a empresa Hasbro, que tem a licença para fabricar Ferraris. Se hoje você ainda quiser uma Ferrari nova, eu te recomendo ou comprar da BB Burago, só que aí você vai ter em outras escalas, e as Ferraris da Tomica, se você quiser no tamanho daquelas da Hot Wheels, porque são os únicos que fabricam. Essa miniatura tem uma história muito legal. Ela chegou pelas mãos de um amigo, meu amigo Jeová, que me ensinou o quanto matemática e física são legais, são divertidas. E ele se lembrou de mim. E eu conservo essa miniatura principalmente pela amizade que eu tenho por ele. Ele é uma pessoa fantástica. E ele se lembrou de mim quando foi abastecer o carro dele. Fez questão, ainda chegando tarde lá na minha casa, 11 horas da noite, mas ele fez questão de entregar esse carro para mim. E é por isso que é uma das miniaturas que eu tenho o maior carinho. Essa Ferrari começou com as conversas entre Alfredo Dino, Alfredo Ferrari, conhecido como Dino para os íntimos, que é o filho do Dom Enzo Ferrari, e o engenheiro Vittorino Jano. Dino já conversava com seu pai desde lá de 1965 pela adoção de um motor V6 de 1,5 litros para correr na F2. A grande vantagem seria que seria um motor pequeno, mas com uma potência razoável, uma potência de respeito. Naquela época não era só força bruta que vencia, os projetistas também avaliavam a relação peso-potência. O carro podia ser leve, com motor menor, mas ele poderia ter uma velocidade maior final. O Jano defendia que esse motor tinha que ter um V6 com 60 graus entre os pistões. E já o pai e o senhor Enzo, né, o pai, o senhor Enzo e o seu filho, o Dino, já pensavam um pouquinho diferente. Eles imaginavam um motor com 65 graus. Para quem é leigo no assunto, chamamos o motor V6 um motor de 6 cilindros e comando duplo de cabeçote. É aquelas alavanquinhas que controlam a saída e entrada do combustível dentro de cada cilindro. Seriam 3 de cada lado, formando um V. Por isso que a gente chama de V, né, o motor V6, e 6 porque são 6 cilindros. O ângulo formado entre eles é que diferencia a potência do motor. Pense nesse ângulo como, digamos, a altura do selim da bicicleta para o pedal. Conforme você vai colocando aquele na altura certa,
você pode tanto ajudar o ciclista quanto prejudicar ele. Então a mesma coisa são esses ângulos. Você vai ter ângulos que você vai conseguir muita potência, mas você vai ter problemas para você colocar o combustível, ou você vai ter problemas com pés que quebram mais fácil. Infelizmente, o senhor Dino, o filho do Enzo, não viveu para ver essa ideia na pista, que ele era o principal defensor dela. Ele morreu no dia 30 de junho de 1956 aos 24 anos, devido a uma doença genética dele, que é a distrofia muscular, quer dizer, é uma doença que vem a colapsar os músculos. Dom Enzo, junto com a sua esposa, a senhora Laura Domenica, ficaram profundamente arrasados com a morte do filho. Mas isso não significa que foi o fim do legado de Dino. Dom Enzo deu ao seu primeiro carro de rua, esse que vocês estão vendo aqui, o nome de Dino. E também a marca de entrada. Ela também veio depois a virar a marca de entrada dos carros da Ferrari, assim, os carros de baixo custo. Por isso, essa Ferrari recebeu também o apelido de Ferrari de pobre. O motor que foi para o carro de produção, quer dizer, já foi quando o Dino teve a ideia, foi em 1965. E até o carro chegar nas ruas foi em 1968. Para o carro de pista foi um motor 1.5 litros com um ângulo de 65 graus. Já o carro de rua não, ele foi com motor de 2.0 litros e continuou sendo um V6. Por isso que esse carro aqui, o primeiro modelo dele foi o Dino 206 GT, que significa motor 2.0 de 6 cilindros. Mas aí depois eles aumentaram a litragem e chegou até 2.4. Por isso que essas Ferraris, a maior parte dessas Ferraris, Peugeots, assim, você tem que atentar para o nome. Quando eles colocam um número, eles estão querendo dizer que aquele número é a litragem do motor. É daí que o pessoal tinha esses nomes estranhos que a gente vê por aí. Tipo Ferrari 206 GTO, não sei o que. Tem toda essa mística por trás do nome do carro. E esse carro foi produzido de 68 a 73. Para efeito de situar no tempo, nessa mesma época foi a época do lançamento do Opala aqui no Brasil. Então, enquanto aqui no Brasil nós estávamos conhecendo o Opala, lá na Europa eles já estavam com essa Ferrari. Ele foi o primeiro carro de rua. E tem um detalhe, ele foi um carro que o motor era central. O motor não era atrás, quer dizer, não colocava o peso aqui, nem era um motor frontal que colocava o peso aqui. Ele era um motor central. Por que disso? Ajudava a distribuir o peso do carro. Geralmente os projetistas eles pensam 30% para cá, 65% para cá. Mas quando você adota o motor central, quer dizer, ele vai ser central porque o eixo do motor, aqui são os eixos das rodas. Quando você diz que o motor é central, o eixo não está depois dessa roda. E também não diz que é frontal porque não está na frente dessa roda. Ele está entre essas duas rodas. E foi aqui que colocaram esse motor, o motor da Ferrari. Isso proporcionava à Ferrari uma melhor distribuição dos pesos do carro, né, como eu já disse, e até de segurança na dirigibilidade. O Dom Enzo se preocupava muito com seus clientes. Ele não queria, porque sabia que os clientes dele não eram pilotos treinados. Então havia muita chance desse pessoal pegar um carro muito forte, muito bruto e acabar se machucando ou morrendo. Então, o fato também do motor ser central e essa distribuição de peso igualitária ajuda a pessoa a dirigir melhor, ou seja, fazer curvas melhores. Isso é um problema que os carros muscle car americanos, embora muita gente goste, ame, são carros legais e tudo mais, mas eles têm esse problema. Muitos deles têm dificuldade de fazer curva, porque são carros só para você conseguir velocidade final de reta. O principal concorrente desse carro, da Ferrari, Dino, seria os Porsche 911, porque naquela época eles eram vendidos assim. Era um esportivo que a sua intenção era ser popular, cult. Como é que eu vou achar a palavra mais correta? Seria uma ideia de um carro que te permite ser descolado, mas que também não era caro. Essa mesma filosofia nós vimos no Mustang, isso também aconteceu com o 911, então a Ferrari também quis embarcar nesse mesmo mercado, criar um esportivo de baixo custo na época.
Os 900 hoje são caros, mas naquela época eles eram até relativamente baratos para a produção. Só que o senhor Ferrari não queria também perder aquela magia da exclusividade da Ferrari. Por isso ele criou, além de ter criado esse carro, ele criou a marca Dino, como se fosse uma marca mais simples para vender carros, assim, para diferenciar, para que a pessoa que comprasse uma Ferrari continuasse ainda a ser exclusivo. É mais ou menos o que acontece com o Panetone Balduco e o Panetone Visconti. São da mesma empresa, só que o Visconti é dirigido para pessoas para um preço mais barato. Essa decisão vinha do fato da. Mas por que o senhor Dino teve que fazer isso? Por que o senhor Enzo, perdão, o senhor Enzo teve que fazer tudo isso? Ele teve que criar uma marca de baixo custo para vender os carros, teve que criar esse carro. Mas por que ele teve todo esse trabalho? Porque também tinha uma questão. A F2, que é o campeonato de corrida que ele queria participar, obrigava pelo regulamento que 500 unidades daquele motor estivessem à venda. 500 motores que estivessem em carros de verdade, de rua. E a Ferrari naquela época era uma empresa que trabalhava com carros, tudo mais, ela construía muitos dos carros, mas assim, ela era uma empresa pequena, ela não tinha escala industrial. Então foi aqui que surgiu, aqui que se encontrou a história da Fiat com a da Ferrari. A Fiat firmou um contrato que aos poucos ela se tornaria dona da Ferrari e ela produziria esses 500 motores para que a Ferrari pudesse homologar e participar das corridas. Esses motores, além de equiparem esta Ferrari, também equiparam um modelo da Fiat chamado Fiat Dino, um coupé, só que o motor ficava na frente. E também equipou o motor de uma das lendas de rally, que foi a Lancia Stratos, na década de 70. Vamos agora aqui ver alguns detalhes sobre essa carroceria da Ferrari. Essa carroceria se chama Berniletta. Por quê? Berniletta, o que define uma Berniletta? Primeiro, vai ter que ser um carro de dois lugares, como vocês podem ver aqui. Dois lugares, né? Ele vai ter que ter um caimento de 45 graus, como vocês podem ver aqui, ó, um caimento. E tem que cortar abruptamente na traseira. É isso que define uma Berniletta. Berniletta vem do italiano, significa sedã, pequeno sedã. Em italiano, em francês seria Berline, que é o caso, por exemplo, do Alfa do Willys Interlagos, que foi fabricado no Brasil e lá na França como Alfine. Além disso, o que define uma Berniletta é que o cofre do motor não chama atenção. Como vocês podem ver, ele tem poucos detalhes, praticamente só o quê? As saídas de ar e essa nervura para auxiliar na saída de ar. Só isso. Por quê? Porque é a questão da Berniletta, isso faz parte da característica dela. Não é como aquela, digamos, uma F40 ou uma Ferrari moderna que você coloca o vidro para que você veja o motor. Não tem essa intenção nessa carroceria. Essa carroceria, a Ferrari, como eu já disse, naquela época e ainda hoje, ela é bem artesanal. Ela se preocupa mais com a parte mecânica em si. Mas o desenho da carroceria, quem fazia naquela época e ainda para alguns outros modelos hoje, é o estúdio Pininfarina. E no caso, quem fez essa carroceria foi o senhor Aldo Bavaroni, me desculpe se eu errei com a pronúncia porque ele é italiano, e Leonardo Fioranti. Depois disso, depois de desenhado, eles mandaram para a carroceria. O que é carroceria? Era a empresa que ia fazer a carroceria para a Ferrari. Ia realmente pegar o desenho e transformar a chapa de aço em uma carroceria. Que no caso era a Scalietti, uma empresa também parceira da Ferrari. Ela fez essa carroceria e mandava para a Ferrari. A Ferrari montava toda a parte mecânica, chassi, motor, freios, interior e aí depois botava a carroceria e fazia a finalização. Eles fizeram o carro, como o carro tinha que ser um motor leve e também a proposta era essa, como também tinha que ser um carro de baixo custo, eles fizeram ela com bastante detalhes, bem simplificados, você pode ver aqui, mais elegantes e simples, como os famosos
os faróizinhos redondinhos, que isso aqui ainda é tradição ainda hoje na Ferrari, em diversos modelos. A distribuição do peso das linhas para dar essa leveza. Depois disso, essa Ferrarizinha foi vendida bastante, né? A Ferrari aprendeu muito com ela, também deu problemas. Hoje alguns exemplares são encontrados nos Estados Unidos, mas principalmente com a marca Dino e não com o símbolozinho da Ferrari. Como vocês podem ver, está aqui, ó. Isso aqui é a Dino, o símbolo deles, da marca. E esses carros hoje, alguns pegam eles, porque esse carro ele recebeu tanto o logo da Dino quanto o logo da Ferrari. Então alguns espertinhos compram modelos que eles encontraram em algum ferro velho, Dino, com o nome Dino, arrumam ela, mas colocam um emblema da Ferrari e vendem como se fosse a Ferrari. Bom, meus amigos, eu espero que tenham gostado. Esse carro foi um dos, digamos assim, dos responsáveis pela fundação do mito da Ferrari, como nós conhecemos hoje. E ele nasceu da homenagem de um pai para um filho.